Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é dia 20 de agosto, são exatamente 10h25 e eu estou tentando gravar esse vídeo há um tempão. Apaguei o outro, mas vou começar de agora. Gente, tava falando tanta coisa legal pra vocês, mas eu tenho essa mania de apagar. Eu não consigo continuar, eu perco o raciocínio, aconteceu um negócio aqui, eu perdi o raciocínio. Então deixa eu falar pra vocês. Hoje eu acordei tarde, que eu tô com o corpo todo doendo essa semana. Mas pra não revelar assim, eu vou ficar bem breve. Aconselho até, tá? Quem tá aí nesse começo de Shopee, que é muito pedido, muita coisa, porque a gente tá colocando preço baixo, e aí vem muito pedido, muita coisa, tomar remédios naturais mesmo. Tipo, eu tomei o Tarde Forcê pra dar uma upada ali ai, como é que chama? Na imunidade, eu acho. Eu acho, tá? Não tenho certeza, porque eu lembro que a minha tia falou, toma o Tarde Forcê que ele melhora isso e tal, tal. E na primeira vez melhorou super, porque eu tava ficando muito cansada. Na época que eu fazia, tipo, sei lá, 70 vídeos por dia, a gente acordava muito cedo, ia dormir muito tarde, por questão de entrega também e tudo mais. Agora, tá começando de novo, graças a Deus, e tá diferente nessa questão, porque eu falei pra vocês, né, no primeiro vídeo que eu fiz, tá com pedidos de todas as coisas. Tipo, antigamente a gente só fazia Bob Goods, então assim, era muito mais prático. Era muito mais prático. Hoje não, hoje a gente tem aplique, a gente tem festa, a gente tem caderno saindo, livro de colorir de outro, né, que eu falei pra vocês, que é um livro diferente. Então assim, e tem outro modelo de livro de colorir saindo. Então assim, são muitas coisas que estão saindo ao mesmo tempo. E isso bagunça ainda a minha cabeça, não tô preparada para isso. E fora que eu também atendo ainda dentro da minha cidade. Eu estou organizando na minha cabeça como é que eu vou fazer, se eu vou fazer. Mas eu gosto muito do atendimento dentro da cidade, de poder oferecer. Porque assim, lá na Shopee a gente já vende muito barato, né? E aí eu queria oferecer também dentro da minha cidade os personalizados, como eu ofereço na Shopee, que são os peg monte, né, que são sem laço, e a opção também com laço, do jeitinho que eu tenho no Shopee, oferecer dentro da minha cidade, mas oferecer de um jeito rápido e prático como lá, tá? Quando a gente tá fazendo um atendimento pra mamãe, a gente conversa muito, né, pra acertar detalhes e tal, e não é esse tipo de atendimento que eu tô falando. Eu não quero prestar esse serviço assim de estar conversando, eu quero meio que robotizar. Eu quero que a mamãe, ela já tenha um catálogo, e aí eu não sei se eu, tipo assim, eu sei que eu vou colocar no site, tá? Eu quero ter um site. Mas, eu vou deixar uma opção pra pessoa vir falar comigo no WhatsApp, entendeu? Então, por exemplo, se eu tenho uma mamãe da minha região e tal, e ela quer receber rápido, porque é mais rápido, né, do que a Shopee e tal, e os preços vão ser menores, porque aí eu não preciso pagar a taxa da Shopee, ela vai comprar pelo site. Mas, caso ela tenha alguma dúvida, né, aí ela vai vir no WhatsApp. E aí eu tenho que só acertar essa questão do WhatsApp, como é que eu vou fazer, né. Hoje eu comecei o dia, e aí eu quis fazer essa gravação aqui pra mostrar pra vocês uma coisa que eu nunca vejo nos vídeos que eu assisto. E aí por isso eu decidi fazer mais cedo, né, como é que eu me organizo na questão das notinhas, tá? Ontem eu subi pra dormir, né, que os quartos são em cima, eu subi, era umas 9 e pouquinho. Então até, tipo assim, umas 8 horas da noite, eu já tenho tudo impresso do que eu tô fazendo. Os que eu tô deixando aqui ainda, tipo assim, eu imprimia tudo. Saiu, imprimiu, saiu, imprimiu. Pra não ficar essa bagunça, porque como eu falei pra vocês, a gente já tá tendo mais produtos, né? Então o que é que eu faço? Os livros de colorir eu tiro todos. Porque os livros de colorir quem faz agora, graças a Deus, totalmente são o meu esposo. Então, por exemplo, até a impressão de capa, que era comigo, está com ele. Porque a minha impressora, que é a Canon GX 6010, vou até abrir esse parênteses aqui, tá? Vou falar sobre ela. A minha vai pro concerto. Se Deus quiser, hoje eu consigo levar lá pro concerto. Tá dando um problema, um erro de cabeçote, não sei o que é, e não tenho tempo pra ver, porque todas as minhas impressoras, tipo assim, reset, qualquer coisinha que era sempre eu que ajeitava.
Só que ela é uma bichona, é grandona e tal, e eu tenho muito medo de fazer algum erro nela, né? Assim, então, por exemplo, até o reset dela, que ela tem um reset, a gente paga, é até baratinho, assim, eu acho que é 60, 80 reais, algum valor assim, que é tipo uma destrava. Eu sei que eu ouvi, né, no dia que eu fui comprar usado de uma pessoa, a Workforce, essa pessoa, ele tinha um chip, que esse chip, toda vez que acontecia isso, ele plugava esse chip e ela destravava, né, esse reset, digamos assim. Na Canon, eu ouvi falar que tem, mas esse cara que faz pra mim, o técnico, ele não tem, né, e os técnicos não vão ter. E aí eu não quis me dar o trabalho, então como era um valor legal, assim, de eu pagar por mês não, quando acontecesse, e ele sempre tá de olho nela, né? Por ser uma bichinha assim que é mais cara e tal, eu preferi fazer desse jeito, porque aí eu pago cerca de 60, 80 reais, eu não lembro agora. Ele faz isso e ele já olha, entendeu? Se aí tem problema com a almofada, alguma coisa. Porque, por exemplo, as minhas Epson, elas nunca viram essa questão de limpar a almofada. E todas elas eu coloco sempre em cima de pano, em cima de alguma coisa, porque fica, né, derramando. Com o uso, a almofada vai. Tipo assim, ela nem existe mais, né? Basicamente. E aí com a Canon eu não quis repetir isso, tá? Então a Canon, o porquê que eu me arrependi? Porque ela era pigmentada. Eu usava ela pra miolo. Então assim, tava ficando muito caro, porque a tinta pigmentada é muito cara. Aí eu pedi pra trocar pra corante. Quando eu troquei pra corante, eu continuei fazendo as impressões do Bobbie Good preto e branco e tava tudo tranquilo. Não Bobbie Good, né, gente? Eu falo Bobbie Good, mas a gente vendeu tipo só, sei lá, um mês ou dois. A gente começou a vender muito mesmo, foram os livrinhos do City da Capivara. E aí, enfim, troquei pra corante, continuei fazendo essas impressões. E quando eu finalmente fui fazer os coloridos, eu comecei a ver falhas. E aí, quando meu esposo foi falar com ele disse: é porque tem que imprimir em alta qualidade, a cabeça dela já tá com problema. Tipo assim, era uma impressora que eu tinha acabado de comprar, semi-nova, ela tava perfeita. E a impressão dela tava perfeita, porque eu comprei ela pra usar. Eu tenho até aqui o papel que o rapaz que me vendeu, ele me deu, o papel microporoso, que era pra fazer foto polaroid. Como ela é pigmentada, ele comprou com essa intenção, né? Você pode fazer várias coisas, mas me deu papel de couro sintético. Acho que é assim que chama. Não, de couro não, gente. Desculpa, papel sintético, porque eu tô com o couro da outra máquina na cabeça. É, o papel sintético. E assim, ela não desbota, entendeu? Então eu já tava nos planos de fazer isso, de usar nas festinhas afetivas também e tudo mais. Mas enfim, na hora daquele muvucão, que tipo, a gente chegou a ter 2, 3, 4, 5, 6, umas 8 impressoras aqui, pra você ter noção de como era, né? Umas 8 impressoras, e aí uma impressora dá defeito, não sei o que, você precisa fazer aquela entrega, aí eu fiz isso. Me arrependi. Então, se você tem sua Canon pigmentada, continua com ela. Tudo também depende da demanda, né, do que você vai trabalhar. Mas eu continuaria, porque não gostei do que eu fiz. Mesmo que tivesse tudo bem com ela, né, assim, não tivesse dado problema na cabeça e tal, mas eu gostaria de ter continuado, porque eu gostaria de continuar o projeto da Polaroid. Então, beleza? Falei sobre a Canon. Hoje, o que é que eu tenho? Eu vou mostrar, vou fazer até um videozinho depois mostrando pra vocês, quando eu estiver mais folgadinha, né? Hoje eu tenho aqui comigo uma L395, que, tipo, comprei usada, meu xodozinho. Amo as antigas, né? As minhas, elas estão sempre com algum problema, porque elas passaram por esse processo dos livrinhos, minha gente. Então, assim, elas imprimiam aí, sei lá, por mais de 2.000, 4.000 folhas por dia e sempre no A5. Eu nunca aprendi, acredite se quiser, 10 anos, sei lá, 15 anos aí de trabalhos gráficos, eu nunca aprendi a imprimir, porque eu nunca trabalhei com encadernação, né? E nem com esse tipo de serviço assim. Mas, enfim, nunca aprendi a imprimir livreto. Nunca. E o Bobbie Goods era Bobbie Goods era uma oportunidade legal, né? Porque como não é frente e verso, ia ser uma oportunidade legal de aprender, mas enfim, nunca aprendi. E ficou por isso mesmo. E aí eu imprimo direto no A5 e tal. E eu também não tinha guilhotina, né? Comprei a guilhotina na mesma época da Canon. Eu fui pra comprar a guilhotina e acabei levando a Canon junto, tá? Então deixa eu só falar como eu começo meu dia. Como eu falei pra vocês, eu não vejo ninguém falando, né, sobre isso. Eu compro papel adesivo. Hoje eu estou usando, tá até ali fechado ainda, eu acho.
da Masterprint, tá? Compra ali por média de R$ 33, tá muito caro. Então eu tô buscando um fornecedor de papel adesivo 135 gramas, que é o melhor para minhas impressoras. Então tudo que eu vou falar aqui para vocês já é experiência. Compro o papel 115, mas eles estão estragando muito a minha impressora, que é papel para fazer as capas. Eu uso 115 gramas offset. Comprei até agora, acabei de comprar uma remessa, mas só enquanto eu busco esse fornecedor com papel mais em conta, tá? Porque esse aqui tá saindo quase R$ 1. Então esse aqui, brilhosinho, eu uso pra fazer os rótulos, né? Pra fazer adesivos e tudo mais. Ou pra fazer o que eu vou mostrar pra vocês. As notinhas da Shopee, tá? Então, como é que eu faço? Eu não tive sempre guilhotina semi-industrial. Hoje, graças a Deus, para um regulador nós temos. Então, assim, eu imprimia... Eu sempre cortei, tá? Na guilhotina normal, eu fiz a minha daquela da Shopee, a de R$ 100 que tem na Shopee. Depois eu vou procurar ela, que ela não está mais aqui. Acho que ela tá no balcão lá fora. E aí eu cortava, eu tenho as medidas, né? Eu fiz a medida do A5, que é a medida do A6. E aí, eu mesma corto, tá? E aí eu corto A5 primeiro, né? Depois A6, e aí eu já deixo o bolão assim, ó. Já tá tudo aqui, tá vendo? Tem até mais aqui, ó. Já deixei esse aqui, eu acho que foi um pacote que eu tinha. Pacote com 20, eu acho, esse aqui, ó. Aí 20 se torna 80 etiquetas, né? Porque 20, você vai dividir no A5, vai dar 40. Aí se dividir no A6, dá 80. Então, com um pacote de 20 folhinhas, você consegue 80 etiquetas para imprimir, tá? Então, é assim que eu imprimo. Cada etiquetinha sai mais ou menos, acho que 30 centavos, agora eu me esqueci. Mas deixa eu fazer com vocês rapidão, ó. Nesse preço de 33, que é um preço mais caro, ele veio por 50, tá? Então, 33 dividido por 50 dá 66 centavos. Dividido por 4, porque uma folha vai dar 4, cada notinha sai a 16 centavos, tá? Isso aqui vai pra precificação de vocês. Aí, essa minha Epson L395, ela não tá muito legal. Só que ela imprime bem, tá? Por exemplo, se eu colocar esse papel 115 que eu tava usando, ela tá começando a travar, e a Canon também. Então, quando eu uso esses adesivos, ela imprime super bem. Por isso que eu tô querendo trocar. Eu usei o mate da Neo, que é a mesma tinta que eu uso. Eu gosto bastante dessa marca. Mas eu acho muito difícil de encontrar as coisas dela, até mesmo online. Eu acho muito difícil. Eu uso tinta da Neo, tanto na Canon quanto na Epson. Só que são tintas diferentes, né? Eu tenho até lá aqui, ó, eu coloquei essa semana. Ui, aqui, tá vendo? Né? Eu usei uma da Masterprint, eu acho que queimou. Depois que eu usei, ela queimou. A impressora, tipo, deu problema. Então, eu acho que sim, foi a tinta, porque ela tava perfeita. Quando eu botou a tinta, pronto, ela deu problema. E aí, eu passei a usar só ela, porque ela nunca deu problema nenhum. Gosto bastante. O preço normal, acho que é R$ 15. Essa aqui é mais cara, né? Porque ela é maior, gente. Ela tem 135 ml e a outra é menorzinha, ó. Que é o da Canon, tá? E impressora hoje, eu indico a Canon, super. Principalmente pra quem trabalha com... O pessoal sempre fala assim, quem trabalha com encadernação, Canon e tal. Eu vou dizer o motivo que eu acho. Quando dá aquela travada de folha, que não puxa e tal, na Epson você perde. Na Epson você perde a folha. Você simplesmente perde, né? Porque você vai apertar o botão lá de cancelar e tal, e ela perde. Na Canon não, na Canon ela meio que destrava. Tipo, você aperta ali o botãozinho verde, no caso da Canon, e aí ela vai continuar de onde ela parou. Então, ela continua de onde ela parou e a Epson não continua, tá? Então, isso... Pra questão dos miolos, eu amei na Canon, tá? Hoje em dia, eu não estou colocando... Tem muito aplique, tá saindo bastante aplique, graças a Deus. Hoje em dia, eu não tô colocando agenda ainda pra vender, né? Já tem pessoal vindo atrás, que são as pessoas que sabem que a gente trabalha com agenda. O meu Instagram, ele tá parado, 2 semanas. Eu tô, né, um tempo bem desgostosa do Instagram e tal.
a gente tinha um público muito bom lá de engajamento, mas aconteceram coisas e pessoas que entraram na nossa vida pra destruir mesmo, assim, e tal, que me fizeram desgostar do online, de aparecer e tal. Hoje eu apareço aqui no Instagram, no YouTube, né, querendo compartilhar e tudo com vocês, porque eu sei que essas pessoas não estão aqui, né? Essa pessoa em particular não está aqui, eu espero, né, que Deus mantenha bem longe de mim. Mas enfim, né, são processos, gente, são processos que a gente vai vencendo dia após dia, né? Não adianta dizer, ai, Rafa, mas, né, deixa pra lá, passado é passado. Não, só sabe quem passa, tá? Só sabe quem passa. Então, vamos lá. Deixa eu só anotar aqui. Aí, eu já tô fazendo e já tô mostrando pra vocês, tá? Tô tirando as notas. Então, a primeira coisa que eu faço é dar uma olhada no que é que aconteceu, o que é que vendeu, e tirar essas notinhas. E aqui, ó, por exemplo, Luísa com acento. Então, aqui, ó, tô tirando. Aí, atrás da nota, eu tirava aquele papelzinho. Tem um papelzinho de pedido, sabe? Uma fichinha, tipo uma fichinha de pedido. E aí, eu tirava logo no primeiro dia. Acho que eu só tirei os 3 primeiros dias. Depois, como minha vida ficou, tipo, 40, 50 pedidos e eu iniciante e não sei o quê. Aí, eu vi que não fazia sentido. Gastava muito tempo. Então, o que é que acontece? Hoje eu tiro a notinha desse jeito que eu tô falando pra vocês. Então, eu não tenho impressora própria pra isso, né? Que é uma... Acho que até da Epson também. Eu já olhei, mas bem por cima, porque não tá nos meus planos agora. É tipo uns 700 a 800 reais no mínimo, uma impressora dessa. E não é um investimento que vá mudar minha vida, sabe? Então, eu tenho uma impressora normal, a Epson L395, que eu deixei somente pra isso. Aí, às vezes, eu preciso fazer uma impressão, que eu amo o colorido dela. Aí, às vezes, eu preciso, né, fazer uma impressão ou outra colorida, até mesmo pra usar tinta colorida e tal. Aí, eu uso ela, certo? Deixa eu só pegar aqui, que esse pedido aqui é bem complicadinho. São 2 pessoas, o aplique, né? Deixa eu ver. Tem um que é a moldura. Aí a moldura com 2 letras. Vamos lá. Só um minutinho, gente. Deixa eu dar um pause. E aí eu continuo. Pronto, voltei. Então, como é que fica as folhinhas? Olha só. Eu coloco aqui, tá vendo? Ó, folha, aqui é folha grossa, 180. Que na verdade nem era isso, livro colorido. Eu boto livro colorido 180 porque a gente só tá vendendo dele agora. Aí aqui, ó, tá certinho, ó, tá vendo? Colorido de 90 gramas. Aí aqui, esse aqui tá bem mais completo, porque é de aplique e é pra mim, que sou eu que faço aplique. Então, já tá mais ou menos como eu sei, qualquer coisa já tá no chat, eu dou uma voltada ali. Aí aqui, ó, esse aqui 40 unidades. Luísa, vou botar aqui do lado, ela me corta. Eu tava fazendo umas letras tão bonitinhas, mas hoje eu parei. Então é isso, né? Então a gente tem 100 apliques pra fazer. Tem 2 livros aqui, mas já tem mais lá. Aí tem o tema do Sprank, o bombeiro pra finalizar já tá... Acho que só falta 4 caixas. E o Dino, que é todo do zero. E a cerejinha já tá ok. Aí eu vou entrar agora na outra loja, que é a loja do meu esposo, pra tirar a notinha dele, que eu já tirei também ontem. E aí ficou faltando. E aí pronto, gente, é assim que eu começo o dia, tá? Deixa eu só entrar aqui no dele. Eu começo já tirando as notas pra gente já saber pra onde a gente vai. Geralmente começa cedo, né? E aí... Então é isso. Primeiro de tudo, aqui dentro da loja, né? Fazer essa questão das notinhas, tá? Com tudo separado, aí eu sei o que é pra hoje, o que não é. Por exemplo, o que é de pronta entrega são os livros, tá? Então, os livrinhos aí a gente já prioriza eles. Quando tem muitos livros, aí eu imprimo aqui também, porque hoje, lá com meu esposo, tem uma impressora, acho que tem uma, tinha 2, né? Que era a Canon e a outra eu peguei a Canon dele. Então, lá ele fica com 2 e aqui eu fico com 2.
E aí eu viro tudo pra miolo, ou seja, essa minha 395 ela imprime miolo, mas eu não gosto de imprimir por conta daquilo que eu falei, né, que quando ela trava, aí você tem que voltar, deu um parou e tudo mais, aqui eu já vejo mais praticidade. Mas aí a gente se vira nos 30 com o que a gente tem, a gente chegou a ter 8 impressoras, tem noção? Então assim, hoje graças a Deus a gente, as 4 nos atendem super bem. No momento 3, né, eu não vejo a hora de ajeitar essa outra. Mas nesse recomeço é bem complicadinho, sabe? Porque assim, a gente tem que comprar papel. Hoje mesmo já foi dinheiro em papel. Tem que comprar os itenzinhos que a gente usa, tipo, ó, fita banana. Amo a fita banana da Jojo. Fita banana. Ilhóis, essa semana eu repus, né? Então assim, ilhóis, canudinho, ó, que eu compro esses aqui, ó. Canudinho pra fazer pra colocar nas caixinhas canudo. E acho que pra topo também, né? Faz tempo que eu não faço topo, eu parei de fazer topo, porque topo me demanda muito um tempo que eu não tenho. Que eu, né, hoje fazendo as festas assim, o topo ele já me demanda mais. Pode ser que tenha gente que faça topo, né, numa velocidade gigante, eu não consigo. O topo ele me demanda mais do que a caixa, então eu prefiro fazer só caixa. E o lamicote pra mim tá sendo um xodózinho, eu tô gostando bastante de fazer os apliques em lamicote. E é isso, eu vou colocar, tem outros produtinhos que eu quero colocar na Shopee pra ir testando, né, o que sai mais e tal. Mas por enquanto é isso, eu tô colocando pouco a pouco, sabe? Porque pra não ficar muito essa questão, eu tenho que olhar, tipo assim, quando eu termino tudo, a gente tenta entregar até 5h30, porque o ponto é aqui perto, mas fecha às 6, né? E caso a gente não pegue ele, a gente ainda tem outro de 6h30, que fica até 6h30, mas é mais longe. Assim, mais longe, mais difícil de chegar, porque é a hora do rush, né? E aí, se a gente não pega ele, tem um que fica até 10 horas, mas é muito longe daqui, tipo assim, uns 20 ou 30 minutos de carro na velocidade bem rápida. Então, assim, a gente preza pelo envio rápido, sabe? Pra gente enviar o mais rápido que a gente puder. E aí, deixa eu só ver, quando a gente faz as entregas, né, ou eu vou com ele, ou eu estou em casa. Geralmente eu gosto de ir, porque assim, eu passo o dia todo aqui dentro. Isso aqui é um quarto, depois vocês vão conhecer a nossa gráfica. Então esse aqui é um quarto, era o nosso quarto casal. Por isso que tem um ar-condicionado ali, ó, que ele tá quebrado, desde que a gente chegou. Mas ele continua ali. Aqui era um quarto, então aqui eu fiz, né, desse cantinho o meu escritório, porque eu já tinha planos de YouTube, então eu tinha planos tipo, agora a porta tá fechada, então eu consigo falar, eu consigo, né, sem barulho externo e tal, e consigo me concentrar mais, né, então assim, hoje, esqueci até o que eu tava falando, minha gente, eu sou péssima esquecimento. Então assim, hoje eu prezo por sempre que eu posso ir com ele, porque o momento que eu tô indo lá com ele entregar, mas eu tô vendo, sabe? Você tem que sair um pouco da rotina. Eu assisto muito muitos shorts, eu fico assistindo aqui nesse outro celular, tá vendo? Bem velhinho. Aí eu deixo ele ali e fico assistindo shorts. E com o tempo, daqui da plataforma mesmo, né, do YouTube, com o tempo, o YouTube ele vai entendendo o que você gosta. Então, por exemplo, hoje aparece pra mim bastante a doutora Ana Beatriz com as coisas, né, os assuntos sobre TDAH, sobre psicopatia, que eu gosto bastante de ouvir, sobre procrastinação, que tem a ver, né, com o nosso negócio, sobre mentes milionárias, assim, não as mentes milionárias em si, mas ela fala sobre essa questão do dinheiro, sabe, essa questão da disciplina e tudo mais. Então eu gosto bastante. Aparecem uns conteúdos ali de humor, porque eu gosto pra quebrar. Aparece conteúdo de testemunho, que é algo que eu gosto também de escutar bastante. Sou cristã, né, como eu falei. E aparece algumas coisas, muitas coisas relacionadas ao nosso trabalho. Então aparece dicas, né, assim, de como fazer isso, como fazer aquilo, coisa de Shopee. E aí a gente vai estudando, né? Enquanto tá trabalhando, a gente vai estudando. E aí eu me perdi no meu assunto. Gente, me perdi. Mas deixa eu dizer o que eu ia completar, né, sobre os pedidinhos. Vai entrando pedido na minha loja, vai entrando pedido na loja do meu esposo. E
Eu acho que era isso que eu tava falando sobre a questão do colocar bem devagar, né? Aí eu saio com ele, lembrei, peguei. Eu saio com ele e tal, e eu prezo por ter esse tempo, né, de sair um pouco deste mundo e olhar ali, olhar na rua e tudo mais. Caso você consiga caminhar aqui, infelizmente no meu bairro eu não consigo caminhar com segurança e tudo mais, infelizmente ainda. Ter um tempo para você na questão do físico, sabe? Que mexe com o mental. Então você poder fazer uma academia, ou você poder fazer uma dança, ou qualquer coisa do tipo, isso ajuda bastante. Acreditem, eu passei por um período aí grande de depressão e tal, e o médico mesmo disse isso, se você quer se curar, busquem atividades, o que quer que você queira fazer, tipo assim, você quer correr, você quer andar, você quer fazer yoga, mas atividades que mexam com o seu corpo, né, atividades físicas, e realmente isso funcionou por muito tempo, até que eu vim para essa casa que eu moro, e nessa localidade eu não consigo fazer isso, tá? Isso assim, de andar, no caso, mas, por exemplo, eu poderia pagar uma academia e tal, mas ainda não está nos planos. Mas então, quando eu volto, né, aí eu vou fazer janta, essas coisas, e aí eu venho pra função, que é o terceiro round, que eu costumo dizer, que é a função do administrativo. Então eu venho olhar as lojas, eu venho ver os anúncios, tipo, eu tô olhando os anúncios aqui, os anúncios dele e os meus anúncios. O anúncio dele foi até legal, retornou bastante. Os anúncios, eles vão aprendendo, né? Então, assim, o primeiro dia pode ser que nem venda, o segundo também, graças a Deus, eu sempre consigo vender quando eu coloco os anúncios, mas é um investimento, né? E como eu falei pra vocês, a gente tá num recomeço. A gente passou o mês de julho quase no zero. Tudo que a gente recebeu no mês de julho foi só pra se sustentar, pra se manter. Que a gente vive de aluguel, então aluguel, água, luz, comida, tudo mais. Então, assim, nesse recomeço, a gente tá todo o dinheiro. Ah, mas você não fez reserva de emergência? Fiz. Só que a reserva de emergência, ela já funcionou ali mais ou menos no mês de junho, né? Entre maio e junho a gente tinha funcionário, que foi o que eu falei, né? Que foi decepcionante e tal, porque a gente manteve funcionário com esse dinheiro de emergência e tal. Foi um erro, mas eu agi com o coração, né? E, enfim, quero nem lembrar essas coisas. Mas é isso, tá, gente? Hoje a gente tá recomeçando, eu já aprendi bastante com esses erros pra não cometê-los de novo, né? Os erros, eles são legais por isso, da gente cometer e não repeti-los, tá? Aí, vamos lá, voltando à questão do meu terceiro round, eu fico colocando os anúncios também, só que aí eu tô colocando com sabedoria pra não ficar, porque já aconteceu isso, de eu cancelar pedido essa semana mesmo, eu cancelei pedido porque o produto, ele saiu totalmente do padrão do que a gente tá trabalhando e ele ia mais atrasado do que ajudar. Então, assim, não é bom você cancelar porque mexe com suas métricas. Então, você tem que se planejar antes. Então, por exemplo, se a gente trabalha com encadernação, hoje que a gente tem essa parte de encadernação, ele tem no miolo lá, ele imprime o miolo, ele imprime a capa, ele faz tudo certinho, né? Ele tá basicamente ficando com a parte de encadernação e eu com a parte de festa, que é a parte que eu queria, que era encadernação. Olha que loucura. Então, assim, eu tô colocando, sabe? Eu tô colocando caderninho de controle financeiro, caderninho de mêsversário, caderninho de recordação, que eu não vi, o pessoal colocando na Shopee. Então, assim, na parte de festa, eu tô colocando o kit Pega em Monte, que é mais em conta, porque ele não vai com laço, mas o da gente ele vai colado. Ele vai todo prontinho, só que a gente faz modelinhos que não precisam de laço, tá? E aí a gente tem os mais completinhos, que aí o cliente pode escolher até por quantidade mesmo, quantidades maiores, que vão com o laço e com o aplique, que já vão mais, né, completinhos. Então a gente consegue atender os dois públicos. E ainda tem um terceiro público que eu quero começar, mas eu ainda não comecei porque tem que ser mais trabalhado, que é o público de mêsversário, de fazer um kit só um bolinho. Só que eu já fiz, né? A gente faz aqui naturalmente pra a cidade e é um kit que demanda um tempo. Tipo assim, as caixinhas eu faço 5 modelinhos, eu faço, sei lá, como eu não tenho a faca de todas, em 40 minutos no máximo eu faço tudo, né? As 20 caixinhas, assim. Porque vão sem laço e tal.
mas o kit só um bolinho é umas 2 horas pra fazer, porque assim, você tem que fazer o painel beleza, porque formato A4, mas aí tem que fazer um varalzinho, e aí tem que cortar as letrinhas, né? Eu corto nas poderosas, depois eu tenho que furar, depois eu tenho que colocar na cordinha. Aí eu tenho que fazer forminha, tenho que fazer o topper, tem que colar o topper. Então, assim, gente, são detalhes, muitos detalhes que se você não vende, porque quando você vende, trabalha com produção, tudo fica mais rápido, né? Porque você tá trabalhando assim, por exemplo, você tá trabalhando com 50 pedidos de mini kitzinho por dia, né? Então você vai fazer uma linha de produção. Então na linha de produção tudo funciona muito rápido, mas trabalhando de pouco é complicado, né? Então assim, só que para chegar lá você precisa passar por esse processo, né? Então eu tô colocando tudo pouco a pouco, devagarzinho, pra não causar isso que eu falei pra vocês, que é de você perder prazos e aí você ter penalidade, porque você passa 3 meses, tipo assim, de castigo na Shopee. Você fica 3 meses de castigo até você voltar a vender e tal, tipo assim, tem vezes que você até perde frete, o frete grátis. Quando você vê, né, que aquele cupom não pode ser aplicado neste vendedor lá na Shopee, é porque a pessoa fez besteira, a pessoa tomou penalidade. E isso é ruim, porque as pessoas compram pelo frete grátis, né? A minha loja ela foi tão abençoada que mesmo sem o frete grátis eu vendia bastante na época dos livrinhos, né? E aí, derrubar o anúncio foi o que pegou mesmo pra mim. Tá? Então é isso, eu já imprimi todas as notas do dia. Estamos, graças a Deus, tudo ok. Acho que hoje eu vou rodar anúncio, não sei. Final do mês é bem mais... eu tenho... Sempre analiso as métricas, né? Como eu já falei, eu assisto bastante o Cauê pra aprender bastante coisa. E eu tô vendo como é que eu faço pra converter, né? Eu tenho, por exemplo, um único produto meu, tá todos os dias no carrinho de 50 pessoas, pra você ter noção. Todos os dias, 50 pessoas colocam ele no carrinho. Então, o que é que tá faltando, sabe? Pra essa pessoa finalizar o pedido. E aí é difícil, né? Você estudar isso, você entender essas métricas e tal, sem um curso e tudo mais, né? Mas hoje já estamos muito bem, né? Começamos o dia muito bem, graças a Deus. E como eu falei pra vocês, hoje a gente preza isso, menos pedido e mais resultado. Tipo assim, é melhor você ter um pedido, porque é basicamente isso, você tem um pedido que te dá R$20 de lucro total, tipo, tirando todas as taxas, ou você tem 5 que vai te dar R$4 cada, sabe? Os 5 que vai te dar R$4 cada, às vezes você vai precisar até contratar um funcionário para te ajudar a cumprir essa meta. Então, tenha muito cuidado com essa questão, tá? Porque aí, Rafa, mas 5? Não, eu tô falando no grosso modo, né? Tipo assim, você pegar, como aconteceu comigo nos livrinhos, eu tenho 50 livros para entregar. Eu precisava de pessoas para ajudar. 50 livros, digamos que eu tenho um lucro de R$4. Então, 50 vezes 4, eu tenho um lucro de R$200. Esse mesmo lucro de R$200, por exemplo, se eu consigo fazer sozinha 25 livros, eu só precisava de 8 de lucro. Então, se eu aumentasse um pouquinho a minha margem e vendesse, ao invés de R$30, eu vendesse o meu livro a 34, eu teria essa margem. Eu acho que é mais ou menos isso, porque eu me perdi agora no valor. Mas eu só precisava de R$8. Eu tava ganhando 4, eu precisava de 8. Então, né, se com R$30 eu ganho 4, eu aumentando ele pra 34, eu vou receber os 8 e aí eu não preciso pagar uma pessoa pra me ajudar, entenderam? Porque aí eu não preciso vender 50 livros, eu só preciso vender 25. Então, tomem bastante cuidado na hora de escalar nessa questão. Às vezes a gente acha, eu tô vendendo muito. A questão do faturamento, eu volto a dizer, eu tô vendendo muito, eu faturei 10 mil, faturei. Cuidado quando vocês forem olhar, principalmente quando vocês vão comprar curso, te ensino a faturar 5 mil, 10 mil, 15 mil. Gente, faturar é muito fácil. Faturar é muito fácil, porque você vai colocar lá, que é a minha estratégia agora, a estratégia sempre para você começar na Shopee é você colocar um custo muito baixo. Então, por exemplo, se o custo das minhas caixinhas aqui é de R$5, e aí, digamos, eu pago R$10 de taxa na Shopee, dá R$15. Então, esse é todo o custo que eu tenho para
levar as minhas caixinhas para o cliente. Então, se eu coloco as minhas caixinhas ao valor de R$20, né, e eu gastei 15, incluindo taxa, incluindo tudo, eu vou ter um lucro de R$5, né? Nesse começo eu colocaria o que? A 16, 17, eu tenho um lucro de 1 ou 2, porque eu já tirei gasolina, já tirei todos os custos que eu tive, só para eu engajar aquele produto. Aí quando o produto já tiver com 10, 15 vendas, aí eu boto ele a um preço maior. A estratégia é você já deixar ele no preço que você quer vender e aí você aplica desconto, né? Então, assim, esse produto de 15 eu venderia pelo menos a 30, porque aí eu tenho R$15. Toda vez que eu vendo aquele produto, eu tenho R$15. Então, por exemplo, se eu vendo a 22, eu vou ter 7. Eu preciso vender 2 vezes o mesmo produto para eu ter o mesmo lucro, entende? E assim, tem essa questão do faturamento, como eu falei pra vocês. Quando vocês deixam de ser MEI, vocês vão pagar em cima do valor que vocês venderam, né? E na Shopee também. Na Shopee você paga, por exemplo, é bom fazer combos, né? Porque você paga por produto. Então, se o cliente colocou lá 2 vezes o mesmo produto, você vai pagar 2 vezes R$4, né? Então, sempre se atentem a essas coisinhas, eu vou mostrando assim pra vocês aqui. São pegadinhas, né, que no final das contas a gente acha que tá faturando, que tá lucrando, mas não tá lucrando nada, né? Um faturamento aí de, sei lá, 300, 400, 500 mil reais, não é 300 mil reais no bolso não, minha gente, porque é muito gasto, é muita taxa, muita coisa, tá? Só pra vocês terem noção, por exemplo, um faturamento, vamos fazer uma conta limpa de 100 mil, no faturamento de 100 mil, só de cara pra Shopee você vai pagar 20 mil reais, né? Porque você paga os 20% da questão de você participar do evento do frete grátis. Então, aí você já perdeu 20 mil reais, né? Só que para o governo, se a tua empresa já está faturando esse valor, assim, acima de 500 mil, eu não vou botar nem de 500 mil, vamos dizer que ela está no faturamento ali de 300, 400, aqui na minha cidade paga 3,5%. Então, já vai 3.500 para o governo, né? Que é no lugar do MEI, né? Uma taxa que fica no lugar do MEI. Então já vai 20 mil para a Shopee mais 3.500. Aí a Shopee cobra a questão da antecipação para você receber todos os dias, né? Que não é bem todos os dias, porque quando chegar na quinta já empanca, você só recebe na segunda, mas beleza, para receber você paga 3,5% se você não for vendedor indicado, 2% se for vendedor indicado, 2% em cima de 100 mil, R$2.000. Então assim, são valores que de 2.000 em 2.000 você, né? Enfim. Então, assim, prestem bastante atenção, tá? Bastante atenção nesse começo. Tentem, se atentem bastante. Por exemplo, tem os 2% também que eu falei do negócio que eu tô, que é 2% para você participar dessa campanha. Então, 2% é 2.000 em cima de 100 mil. Então, vejam sempre essa questão dessas pequenas, é só 2%, é só 1%, mas em cima de 100 mil a gente consegue ter um valor mais expressivo. Ah, Rafa, mas eu só faturo 10 mil. 10 mil, só os 2% da campanha já dá R$200. E R$200 de papel é muita coisa, minha gente. Então, assim, são detalhes que fazem realmente uma empresa quebrar. E hoje eu sei isso com muita clareza, tá? Então é isso, eu vou começar hoje o dia de trabalho, eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês e tornar ele outro vídeo, mas tá bem corridinho, porque eu tenho também pedidinhos da cidade, então eu vou ver se eu consigo, tá? Não garanto nada. E é isso aí, diquinha de hoje, né? Como imprimir as etiquetas, impressora normal. Ah, tá, só lembrando, como eu deixei ela já só para imprimir isso, aí eu já deixo configurado no tamanho A6, tá? Mas aí sempre eu mudo. Por exemplo, eu precisei imprimir um A4, eu vou lá e mudo pro A4, mas aqui eu imprimo no tamanho A6 e eu coloco a proporção de 85%. Aí a etiqueta ela sai bem direitinho, ela sai bem no tamanho certinho, exato. Mas pra sair bem direitinho assim, ela sai no 85% de proporção e no tamanho A6, tá bom? É o adesivo normal, etiquetou, tá pronto. E aí eu coloco aqui atrás, tá vendo? Os pedidinhos pra eu não me perder, tá? Então é isso, espero que tenha ajudado de alguma forma, né? Com várias informações no único vídeo. Vamos embora que eu já tô atrasada, ó. Que horas são? 11 horas. 11 horas já. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, beijo.